A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, vamos falar nessa mensagem sobre a essência do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes da mensagem, se inscreva no nosso canal, te peço que compartilhe essa mensagem, principalmente você que não assim evangeliza, você que não prega a palavra, talvez não tenha dom, o tempo, enfim. Compartilhe porque você estará pregando a palavra de Deus e divulgando a mensagem de boas novas. Então nós vamos falar sobre a essência do Evangelho. Amados, no mar vai estar lá o navio. O navio já passou por várias modificações e mecânica, a forma de velocidade. Agora, a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar, então mudou muitas coisas no navio. Mecânica, tamanho, velocidade, cada vez se faz um maior. E é um desafio para a ciência, para os homens, e cada vez mais a Bíblia se cumprindo, mas na essência, quando você vai ver, continua sendo navio. Isso no mar. Aí nós vamos para a terra, nós temos o trem, nós vamos dar o exemplo do trem. Mudou-se a mecânica, chegamos até agora ao trem-bala, velocidade terrível, de mais de 300 km por hora. E muita velocidade, muito bonito, a maquete, a maquiagem, a forma, mas na essência continua sendo o trem. Trem-bala, trem elétrico, enfim. Eu já peguei a fase do trem puxado a carvão, e para abastecer aquilo era só misericórdia de Deus. Aquele trem, na minha época de moleque, eu já peguei alguns trens que tinha que abastecer, e era mais ou menos uma hora abastecendo aquele montão de homem, jogando carvão para dentro lá, para aquela locomotiva poder se mover, andar, enfim. Hoje em dia nós temos a tecnologia, o avanço. O trem hoje em dia é uma maravilha, mas na essência continua sendo trem. Aí nós vamos ver no ar o avião. Eita! O avião modificou muita tecnologia, muita evolução no mecanismo, painel moderno enfim, voa praticamente sozinho, quase independe do piloto. Enfim, o avião voa em alta velocidade, altura de 3.000 pés, é muita altura, ou mais. Ele sobe tanto assim como de bico, enfim, a tecnologia, a evolução, o avião modernizou muito, mas na essência ele continua sendo avião. Essência, amados, é aquilo que foi criado para ser. É aquilo que modificou-se, mas na essência continua sendo o que foi criado para ser. Muda a forma, mas não se muda a essência. Como eu falei do navio, do trem e do avião.
Essência é uma coisa, por exemplo, agora temos os perfumes, que se fala muito em essência. É uma coisa que tem que ser, deve ser pura, não pode ser contaminado. E na situação do perfume mistura-se as essências e muda. Mas, amados, nós queremos falar sobre a essência da igreja, porque, como eu disse a princípio, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A essência da igreja, a igreja foi criada, é o que a igreja foi criada para ser. E não pode mudar, não pode ser maquiada de forma alguma. A igreja foi criada para ser santa. E isso, homem nenhum pode mudar. Porque a igreja foi criada para ser santa, porque ela pertence a um Deus santo, que é santo, e se importa que aquele que dele se aproxima seja santo assim como ele é. E o apóstolo Paulo diz: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Segui a paz com todos. Oh, glória e aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando. A igreja está seguindo. E a exortação é seguir a paz com todos. E da onde vem a paz? A paz é um fruto do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele produz paz. E o Espírito Santo foi enviado para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, e para habitar com a igreja. Então a igreja está sempre caminhando e caminhando para Canaã celestial. Caminhando para Canaã. E Jesus diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A igreja está caminhando e caminhando para frente, porque ela tem um norte final, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está à sua frente, guiando-a para Canaã celestial. Então a igreja sempre caminhando. A igreja está caminhando para Canaã celestial, e Canaã é logo ali. Como eu disse, a essência da igreja é ser santa. Uma igreja separada não pode ser maquiada. A igreja não pode ser maquiada no sentido ético, moral e espiritual. Não se pode colocar maquiagem na igreja, como colocou no trem, no avião e no navio. Mudaram a maquiagem do trem. Eu me lembro do trem que andava com as portas todas abertas, uma máquina toda de ferro, e enfim, dizia: lá vem o cara vermelha, e puxada a carvão. Mas a maquiagem do trem é outra, a do avião é outra, a do navio é outra. Mas a igreja não pode botar maquiagem, porque a igreja é santa, e santo quer dizer
separado. E quando estamos falando da igreja, estamos falando de pessoas, não de templo. A igreja é composta de pessoas, de membros. A igreja tem um cabeça que é Jesus e os membros são o corpo. Isso é a igreja. Então não estamos falando de templos, estamos falando de pessoas. Pessoas compõem a igreja. Então não podem as mulheres que servem a Deus, que tomaram profissão de fé, de se santificar, de se separar do mundo, de seguir a Jesus, quando ele diz, se quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Essas mulheres não podem maquiar a sua altura. E como maquiar a altura de uma mulher? Através do salto alto. A mulher de Deus não pode maquiar a sua altura, a sua estatura, querer ficar mais alta, empinar o bumbum. Não, isso não é para a mulher que tomou profissão de fé de seguir a Jesus. Uma mulher de Deus não pode maquiar a sua idade. Eita, como que maquia a idade? O cabelo ficou branco por causa da idade? Pinta de preto. As rugas começaram a aparecer. Passa-se algo para poder maquiar. 40 com a face de 20. Essa é a indústria de cosmético, é uma das indústrias que mais cresce no mundo todo para maquiar a idade. Pode maquiar a idade do mundo, da igreja, não. Você tem que estar na sua essência. Não pode maquiar. Não pode maquiar os cabelos. Seu cabelo está branco, continua branco. É a essência. É aquilo que você é. Como igreja, você é o que é. Não pode usar as maquiagens do mundo. Nem para o seu corpo, para a sua altura, para a sua idade. Não. A igreja é santa. E santo quer dizer separado. E Deus se importa que aqueles que se aproximam dele seja santo tal como ele é santo. Então você está diante de um Deus santo e precisa ser santo, precisa ser puro. A igreja não se corrompeu no decorrer dos anos. Século 21. Não. A igreja continua igreja. Amados, vaidade está focada em exagero, ausência de limites. Então uma mulher que fez profissão de servir a Deus, ou um homem, tem que estar na sua essência. Sem maquiagem, sem pinturas, é a sua essência. Já viu quando a gente chama uma mulher de vaidosa, um homem de vaidoso? Um homem vaidoso, geralmente, ele se enche de cordão e bota mais de um relógio, ou então se enche de anéis. Isso é vaidade, exagero, ausência de limites. A mulher vaidosa se enche de pintura e se porta como uma Jezabel e não como uma serva de Deus. Então a vaidade, nós temos que fugir
da vaidade, do exagero. Temos que ser na nossa essência, aquilo que Deus nos criou para ser. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, que ainda que um anjo desça do céu e pregue para você e para mim outro evangelho, esse evangelho deve ser desconsiderado. Ou seja, ainda que um anjo desça do céu, arranque todos os marcos. Sabe o que é marcos? É aquilo que fica dividindo um terreno do outro antes de fazer o muro. Ali está marcado os limites. Então, para a igreja, para os servos de Deus, foi traçado limite. A igreja diz não para o divórcio. O apóstolo Paulo diz aos casados que não se separem, mas que se separar, que fique só. A Bíblia diz: Deus abomina o divórcio. Jesus diz que o homem que deita com uma mulher divorciada comete adultério. A Bíblia não abre mão para o divórcio. Quando Jesus diz, a não ser por, Jesus está dizendo, a não ser por fornicação. Se você for lá na tradução, a palavra é porneia. É um relacionamento de duas pessoas que não são casados. Estão vivendo em fornicação. Aí pode se separar, porque eles não são casados. Agora, aos casados, que não se separem, mas que se separar, que fiquem só. É a palavra de Deus, é o Evangelho. É por causa dessa palavra, desse duro discurso que é a palavra de Deus, que gera comichões nos ouvidos, que o nosso irmão, diácono Estevão, foi apedrejado, porque ele não abriu mão dos princípios moral, ético e espiritual do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está vindo aí uma garotada arrancando os marcos, os limites e removendo tudo, aceitando o divórcio, aceitando o pão fermentado na Santa Ceia, aceitando o batismo em piscina, batistério, tanque, quando o princípio na palavra de Deus dos ensinamentos, o batismo que foi ensinado pelo Senhor Jesus, foi ensinado por João Batista, foi ensinado pelos apóstolos, se foi ensinado em rios, princípios. E amados, quando nós estamos sem a lei de Deus, sem os princípios, estamos sem Deus. Os detalhes podem tirar Deus da sua vida, podem tirar Deus do seu barco, podem afastar o Espírito Santo de você. Porque ele disse, ele não obrigou ninguém a segui-lo, mas ele disse, se quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Então é um caminho estreito, não é um caminho largo, é uma porta apertada, que poucos passam por ela, e são poucos mesmo, são uma minoria. Então, ainda que um anjo descesse do céu para pregar para mim e para você outro evangelho,
Esse evangelho que abre as portas, que tira os limites de Deus, os marcos. Esse evangelho seja considerado anátema, ou seja, maldito, sem valor. E nós estamos vendo várias igrejas vivendo esse evangelho maldito, sem valor, onde não tem as leis de Deus, não tem renúncia. Você faz o que quer, anda como quer, se veste como quer. Quebraram os princípios em relação à Santa Ceia, ao batismo, e em relação às vestes, tanto masculina como feminina. Ainda tem uns bobão que diz que Deus só quer o coração. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é perverso, é enganoso, que nem o próprio homem conhece, só Deus. Deus quer o coração e o resto. O que acontece? Amados, Deus quer ver através dos seus olhos, Deus quer falar através da sua boca, quer ouvir através do seu ouvido, quer andar através dos seus pés, quer usar suas mãos. Mas para isso exige renúncia, exige santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Um dos exemplos bíblicos é Acã, tomando a capa e uma cunha. E Deus se retira do meio do povo de Israel. E eles vão para uma guerra e perdem a guerra. E voltam derrotados. E Josué vai buscar a Deus. E Deus diz: não serei mais convosco enquanto não tirardes aquilo que o apóstolo Paulo diz, o anátema, o maldito, sem valor, do meio de vós. Nós estamos vivendo dias em que estão valorizando a voz do homem e deixando a voz de Deus de lado. E Deus está dizendo: não serei mais convosco enquanto não colocardes a minha casa em ordem. Enquanto não seguir as doutrinas, os parâmetros, aquele marco que você arrancou da Santa Ceia do Senhor, está servindo com um pão imundo. Aquele marco que foi arrancado do batismo, está batizando em qualquer lugar. Aquele marco que foi arrancado em relação ao divórcio. Deus não aceita o divórcio e acabou. Eu já fiquei 2 anos separado da minha esposa, morei com a outra pessoa, mas orando para Deus resolver o meu problema. Talvez você vai jogar isso na minha cara, você que me conhece, mas jamais eu me divorciaria da minha esposa e me casaria de novo. Porque eu tenho consciência da palavra de Deus que isso é abominável aos olhos de Deus. E Deus restaurou o meu casamento com a minha esposa e pode restaurar o teu também. Deus abomina o divórcio. Então, os marcos, os limites têm que ser
restaurado. Muita gente, amados, pedindo avivamento. Não é assim? Muitos crentes pedindo avivamento. Sabe, alguns dizem que a igreja precisa de uma reforma. Não precisa de reforma. A igreja precisa ser restaurada. Restauração é quando você tapa os buracos que você abriu. Quando você restitui os limites traçados por Deus. Nós vamos ver homens como o rei Ezequias, como o rei Josias, que trouxeram avivamento para o reino de Israel, tirando a idolatria, tirando tudo aquilo que desagradava a Deus. E eles conseguiram trazer um reavivamento, a presença de Deus. Deus está nas suas leis, nos seus preceitos e nos seus mandamentos. Sem lei de Deus, você está sem Deus. A igreja tem uma essência. E a essência da igreja é ser santa. Para isso que nós fomos chamados. Não adianta tentar agradar dois senhores. Como diz o profeta Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se você quer ser imundano, quer seguir essa falsa sensação de liberdade, vai. Mas não pode ficar em cima do muro. Não pode ser morno. Porque se você quiser se aproximar de Deus, precisa ser santo. Na sua forma de andar, de se vestir, de falar. Você tem que decidir o que você quer. Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. É amor e é fogo consumidor. Deus é amor. Quando você limpa o altar, como fez Ezequias, como fez Josias, o fogo desce. Fogo purificador. O fogo do Espírito que desce para purificar. Quando você limpa o altar, aí o fogo te purifica. O fogo te santifica. Agora Deus é fogo consumidor. Quando você está fazendo as coisas de Deus, indo para a igreja, mas se comportando como ímpio, aí nós temos o caso de Nadab e Abiú. Fogo saiu, fogo do Senhor os consumiu. Nós temos o caso de Israel. O fogo do Senhor começou a queimar lá atrás, no final. E eles tiveram que clamar a Moisés. São pessoas que estão em cima do muro, não se decidem. Se você quer seguir um Deus santo, você tem que deixar o homem de lado e buscar os princípios do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde o homem diz sim e Deus diz não. Ou você vai ficar com Deus ou com o homem. O profeta Elias disse, se Baal é Deus, segue, vai. Agora se o Senhor é Deus,
segue. Mas seguir a Deus significa santificar. Deus é santo e é necessário que qualquer pessoa que se aproxima dele se santifique. Santifique a sua boca, santifique os seus olhos, os seus ouvidos, as suas vestes. Não pode estar andando igual a Jezabel. Você, meu irmão, não pode estar andando igual um ímpio, com roupa de ímpio. Há muito, você sabe, lá no fundo da sua consciência, você sabe qual é a roupa que deve ser usada por um homem, por uma mulher de Deus. Mas o homem te diz, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque está escrito, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quantas das vezes você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a sua roupa decente, com a sua roupa de crente, aí você, para dizer que é crente, você precisa começar a assoviar um hino. Meu irmão, minha irmã, arrependei-vos e convertei-vos. A essência da igreja é santo, santa. Jesus não vai vir buscar uma igreja prostituta, uma igreja suja. Não. Ele vai vir buscar uma igreja santa. Talvez Satanás te engane e te diga a você, acabou a santidade. Acabou. Como Deus disse ao profeta Elias. Talvez Satanás conseguiu enganar ele. Aí, bobão, só você ficou. Aí ele chorando a Deus. Mataram todos os seus profetas. E só eu fiquei. E Deus disse, reservei 7.000. Que não se dobraram a Baal. E hoje, quero dizer a você, que Deus não tem 7.000, Ele tem, não vou dar número, mas muitos que não se dobraram ao sistema, não se